Sobre ele, graça, Senhor Jesus, unção renovada do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, conosco tudo aquilo que nós precisamos ainda ouvir da parte do Senhor nesta manhã. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Usa teu ungido, teu profeta, nosso patriarca, Senhor, com graça, com unção, com autoridade do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Saúdo os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o vosso assento. Obrigado, pastor presidente, nós te amamos. Glória a Deus. Quero expressar a nossa satisfação e, por que não dizer, estamos honrados esta manhã com a presença de um bom número das nossas irmãs, esposas de obreiros, dirigentes de círculo de oração, mulheres que se dedicam ao trabalho do Senhor. Os irmãos não querem dar ouvido para as irmãs? Amém? São bem-vindas em nome de Jesus. Meus queridos, me permitam falar sentado. Não suporto mais ficar muito tempo em pé. Certamente, não sei se é por causa da idade, é capaz que seja, viu? Mas nós vamos aproveitar este momento, quando temos aqui a presença de nossas irmãs, vamos falar um pouquinho sobre igreja e a família. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias. Vou pedir também para o pastor Gessé depois me ajudar, porque nós vamos ler alguns versículos. Mas, no capítulo 7 do Evangelho escrito por São Mateus, vamos fazer uma leitura dos versículos 25 a 27. Diz assim, vamos ler o 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos ler também a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 5, Efésios 5, vamos fazer a leitura do versículo 32 para ganhar tempo. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. Vamos para a epístola que Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo de número 5, e o versículo de número 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meus queridos, nós vamos analisar um pouquinho, queridos, sobre este importante assunto. À luz da Bíblia, aprendemos nos prevenir contra os males que atacam as famílias e igrejas. Se algum dos problemas que iremos abordar já existe na sua vida, na família ou congregação, vamos procurar resolvê-los à luz da palavra de Deus. Meus queridos, o que é a família? Ora, irmãos, é uma instituição divina que se compõe de pessoas de diferentes sexos, de um homem e de uma mulher. Essa história de uma coluna no meio é coisa do capeta, né? Coisa de Satanás. Não vamos nos preocupar com isso, porque graças a Deus, todos aqui temos uma vida e um caráter formado à luz da Bíblia, e Deus tem nos dado graça para também cuidar com amor e com carinho a nossa família. Pois bem, meus queridos, a família e a igreja são duas instituições criadas por Deus. Irmãos, para que existisse a igreja, Deus primeiro constituiu a família. Sempre é bom, amados, que a criatura humana, especialmente o crente salvo por Jesus, considere que ele é uma imagem e uma semelhança de Deus. Certo? Disse, meus irmãos, que camarada era casado e olhou para a água assim e disse: meu filho vai ser igual a mim. Pois bem, mas, meus queridos, Deus o Senhor, quando criou o homem, a Bíblia diz que o homem teve o privilégio de morar no lugar mais bonito da terra. Vocês já pensaram na beleza do Jardim do Éden? As irmãs que estão aqui, vocês em casa, muitas têm jardim, não é? E as irmãs cuidam, regam, limpam, colhem flores. É muito bonito. Mas o Jardim do Éden, irmãos, devia ser maravilhoso. Mesmo porque quem, irmãos, criou o Jardim do Éden foi o próprio Deus. Imagine a beleza, a fragrância, a alimentação, não é? As árvores frutíferas não precisavam de nenhum remédio para dar o seu bom fruto, porque tudo estava no controle e no domínio de Deus. E Deus então fez o homem, colocou ali no Jardim do Éden, irmãos, e o Adão ficou ali. Olhava para as frutas, olhava para o céu, sozinho. Aí Deus olhou e disse: o Adão está sozinho, eu vou dar uma companheira para ele. Aleluia, aleluia. Isso é tão bom, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia e vê o verdadeiro plano de Deus. Às vezes, quando o homem sai do plano de Deus, apesar faz um pouco tempo, tinha aqui uma jovem, ela casou, depois desapareceu da igreja. E um dia, ocasionalmente, eu encontrei com ela no ônibus. Eu disse: ô fulano, o irmão fulano, mas senhor, você não apareceu mais na igreja, o que está acontecendo? Ela disse: olha, pastor, eu pedi para Jesus me dar um marido, ele me deu uma tribulação. Então, para que você não tenha uma tribulação, ou dele ou dela, ora primeiro ao Senhor. Porque, amados,
O casamento é uma instituição divina. Hoje, nesse século XXI, amados, aonde o divórcio, a lei do divórcio, 6.515, ela veio manchar, ela veio desbotar o casamento, e parece que cada período aparece mais aí um legislador e põe mais uma coisa e desmancha outra, e a lei vai ficando enfraquecida, a lei do divórcio. Mas, meus queridos irmãos, Deus é aquele Senhor que domina sobre nós em todas as coisas. Está escrito que Ele quer sempre o seu bem. Deus quer o bem para você, para as irmãs, para todos nós. Agora a Bíblia diz que alguns procuraram outros caminhos e aí se atrapalham. Mas, amados, então, irmãos, Deus vai e dá para o Adão, irmãos, a sua companheira, né? E de uma maneira interessante, não é? Deus deu o sono ao homem, tirou do anestesia para ele, tirou das costelas, formou a mulher e apresentou a ele. Agora eu estou me lembrando da irmã Wanda. Ela dizia que a mulher é mais forte do que o homem, porque a mulher foi feita do osso e o homem foi feito da terra, não é? Mas, meus queridos, Deus dá então a companheira para Adão. Vocês já pensaram naquele momento, quando Adão recebe a sua companheira dada por Deus? O sorriso de Adão, a alegria, a satisfação de agora não viver mais sozinho ali no Éden. Agora ele tinha uma companheira para estar ao seu lado. Que coisa linda, meus irmãos. A igreja, irmãos, na verdade, repito, já estava no coração de Deus. A Bíblia diz isso, que antes que o mundo fosse fundado, a igreja já existia no coração de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4, vou pedir para que o pastor Jacé me ajude. Senhor. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. Olha, antes da fundação do mundo, Deus já havia este número de salvos aqui glorificando o seu nome. Deus é presciente, Ele conhece tudo. Mas leia aí Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Meus queridos, olhando para o plano de Deus, irmãos, o homem é, na verdade, o ser mais importante que se move na terra. Criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança. Acabamos de ouvir que Deus deu ao homem toda a autoridade. Você vai administrar. Irmãos, mas o pecado, o diabo, irmãos, veio e enganou a Eva passou o pecado para Adão, e o resultado é que dali para seguir, irmãos, as coisas mudaram para a vida do homem. O homem foi criado por Deus para viver eternamente. Mas por causa do pecado, Deus limitou a idade do homem. Pois bem, meus irmãos, Deus, o Senhor, então, deu ao homem a sua companheira, irmãos,
E ali então, amados, se formou a primeira família. Toda a Bíblia fala da família. Meus irmãos, Jesus manteve o contato íntimo com as famílias. Jesus nasceu em família. Jesus cresceu em família. Jesus fez o seu primeiro milagre numa casa de família. Meus irmãos, foi em família. Antes da sua morte, ele entregou a sua mãe, irmãos, aos cuidados de João. Como Jesus, irmãos, ama as famílias. Glória a Deus. É uma coisa importante, irmãos. Estamos aqui, amados companheiros, creio que aqui 90% são irmãos casados. Se tiver algum viúvo, tiver vontade de casar de novo, case no Senhor. Paulo disse que é melhor casar do que se abrasar, não é? Então casa. Mas, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, irmãos, que a família, ela foi uma instituição, ela é uma instituição divina, mas que para que ela existisse, Deus foi ele o autor da primeira família. Pois bem, mas, irmãos, eu olho para o ministério de Jesus, amados, e vejo uma dedicação que Jesus tinha especialmente às famílias. E já naquele tempo, havia algumas famílias que amavam a Jesus. Meus queridos, isso é importante porque eu e você, nós temos família. E se nós não tivermos a graça de Deus para orientar bem a nossa família, alguns estão valorizando outras coisas. Irmãos, ao invés de estar vigiando e adorando a Deus. Eu não sei. Nós estamos vivendo, irmãos, num período do negócio de gastar. O negócio é gastar, não é? Tem pessoas, não só mulheres, tem homens aí, pega um cartão de crédito e sai jogando para cima por aí. Quando chega no fim do mês, ele está coçando a cabeça porque não sabe de onde vai buscar dinheiro para pagar tanta dívida que ele fez. Tenha cuidado com a administração, meu amado irmão, da sua vida financeira. Vou repetir isso. Tenha cuidado com a sua vida financeira. Mesmo porque você é um pastor, é um obreiro, está dirigindo um grupo, uma igreja. Aquela igreja está olhando para o irmão. E amanhã vê o seu nome no protesto. Que coisa mais feia. Então, meu querido irmão, se você não tem condição de comprar um sapato de cromo alemão, meu irmão, compra o mais simples. Em vez de comprar um de 1.000, compra um de 200 e 300. Calça o pé do mesmo jeito. Mas o importante é você não dar um passo maior do que a perna, porque você vai se atrapalhar e vai atrapalhar também a família. Pois bem, a administração, amados, no lar, na vida financeira, eu falei primeiro porque ela tem um relacionamento com as demais dentro de casa. As demais áreas de um lar, de uma família, irmãos, depende muito das finanças. Tá certo? Então, tenha muito cuidado com a administração, meu amado irmão, da sua vida financeira. Glória a Deus. Pois bem, mas o texto que nós lemos nos fala sobre a edificação de uma casa. Naturalmente, que nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, entendemos, irmãos, essa tipologia bíblica. Fala-nos aqui que houveram duas construções.
Talvez as duas tivessem o mesmo modelo, que elas, depois de construída, fossem idênticas, pintura igual, por fora, irmãos, olha, eram iguais de tudo. Só que havia ali uma diferença que ninguém via, era o alicerce. A Bíblia diz que um edificou a sua casa, viera chuva, tempestade, vento, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas a outra, irmãos, quando veio a primeira ventania forte, ela caiu. Espera um pouquinho. Eu e você edificamos uma casa que se chama família. Você está pensando no alicerce da sua família? Escute, meus companheiros. A mim, pessoalmente, a minha regra que eu entendo de vida: primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Tem obreiros, irmãos, que se dedicam tanto à igreja e viaja, e a família fica só em casa. Esse é um dos motivos de muitos filhos de pastores não serem crentes, lhe fazendo vergonha e não doando a família. Escute, vai ser duro ouvir, mas você tem culpa disso. Você tem culpa disto. Deus lhe colocou, meu irmão, como sacerdote do seu lar. Você tem por obrigação diante de Deus de construir a sua casa no alicerce forte, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Pode soprar vento, pode vir tempestade, a casa não vai cair. Quem está em Cristo está seguro. Aleluia. Quem está em Cristo está seguro. Minhas irmãs, esta lição também é para vocês. As irmãs são as ajudadoras que Deus tem dado para o homem, para o marido, o seu lar. Mas a senhora faz parte dessa construção. Às vezes, irmãos, há uma divergência na administração. O marido gosta de uma coisa, a mulher gosta da outra. Não pode. Os dois têm que olhar na mesma direção. Na mesma direção. Ela deve ter entendimento, amados, com a possibilidade do marido. Não exigir dele aquilo que ele não tem, o que ele não pode. E às vezes, por causa da exigência da esposa, irmãos, ele se atrapalha e fica endividado. E sendo obreiro, irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Você precisa ter cuidado com o seu nome, certo? Primeiro, o nome de Jesus, a quem você representa. Segundo, o nome da igreja, Assembleia de Deus. E depois o seu nome, certo? Porque quando não tem cuidado, olha o crente ali, olha, aí comprou ali e não pagou. Alugou a casa, ele foi despejado, porque não pagou. Que vergonha, irmãos, que vergonha. Mas olha, meus queridos, olha os filhos dos pastores aí, olha, um é bêbado, o outro, olha, dando mau caminho, vive por aí com as malandragens, com as baladas e tudo mais, tá? Meu irmão, o que é que falhou? O que é que falhou? Meus irmãos, nós não podemos converter os nossos filhos, isso não. Mas nós temos que educá-los no Evangelho e orar por eles. Meus irmãos, Salmo 128 dá essa garantia. O homem que teme a Deus, irmãos, é abençoado pelo Senhor. A esposa, amados, é como o vinho da alegria. Os filhos em volta da mesa, irmãos, como, olha, azeite. Meus amados, que coisa mais linda. É a garantia que a Bíblia nos dá.
Salmo 128, depois nós podemos ler alguma coisa sobre este salmo. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que cuidado, porque a família tem um princípio, certo? Bom, mas vamos falar aqui, irmãos, desta constituição da família. Amados, a vida do crente tem que estar, irmãos, debaixo da orientação de Deus. Não procure com os olhos, procure com o coração e de joelho na presença de Deus. Não é? O jovem, ele queria casar, mas ele gostava da Maria. E a Maria não gostava dele. Mas ele orava: Jesus, eu quero casar, mas é com Maria. Eu quero casar, é com Maria. Irmão, casa com aquela que Deus mandar, aquela que Deus lhe der, tá certo? Há um adágio popular que diz muito lá pelo Ceará, que por causa de uma cara feia se perde o bom coração. Pois bem, mas cuidado na constituição da família. Paulo diz que não pode ser um jugo desigual. Irmãos, esta palavra de Paulo precisa ser bem analisada, porque tem pessoas, amados, que têm a facilidade de crescer na sua mente, crescer no entendimento. Assim, às vezes, amados, há uma coisa. Ela, às vezes, irmãos, pode ser uma professora, mas se engraçou de um moço que ele é um porteiro. A diferença social aí está grande entre o porteiro do prédio e uma professora. Mas houve ali uma simpatia dos dois, amados, e casam. Mas ele pede a Deus graça para que ele se desenvolva e chegue à sua cultura no nível da sua esposa. Sabe? Para que você não seja dominado por ela. Porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Eu nunca posso esquecer que o irmão Cícero, nosso inesquecível pastor, ele dizia: Zé Wellington, existem 3 qualidades de homem. Tem o varão, tem o varunca, o varela e o varunca. Mas como é que é isso, Cícero? Ele disse: o varão manda ele e ela não. O varela manda ele e ela. E o varunca manda ela e ele nunca. Então, meus queridos irmãos, o homem é a cabeça da mulher. Mas não se esqueça, você tem cabeça, mas sua cabeça só se move no lugar que o pescoço manda. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Os dois têm que trabalhar, irmãos, em conformidade, unidos. E quando se trata da construção de uma família, irmãos, tem que ter muito cuidado nessa união, para que Deus faça. Porque, amados, está escrito, Ezequiel disse que une-se um ao outro e tornam-se um nas mãos de Deus. Então, amados, pense direitinho na constituição da família. O casamento não deve ser feito, irmãos, primeiramente pelos olhos da carne. Casamento não deve ser feito por interesse, às vezes familiar. Não deve ser feito também por interesse financeiro. Essa é a verdade. Escute, olha, a minha velha mãe dizia: meu filho, casamento precisa se olhar a raça, viu? Ver lá a família como é que é. Ver lá a família como é que é. Porque às vezes, irmãos, tem famílias que vivem numa situação muito, às vezes até medíocre. Eu não digo só medíocre no sentido de pobreza, mas de caráter, de comportamento, que um casal crente tem dificuldade para visitar a família. Mas escute, meu irmão, pense bem. Então, o casamento é uma instituição divina,
Pois bem, então, amados, a Bíblia nos diz, queridos, que essa construção da casa tem que ter um alicerce forte. Mas você precisa saber qual é o material que você está empregando para construir a sua casa, o seu lar. Escuta, meu irmão, minha irmã, não minta um para o outro. Errou? Confesse. Peça perdão. Estou falando aqui, irmão, determinados comportamentos, porque o erro moral é o pior possível. É o único que a Bíblia dá direito ao divórcio. Então, meus irmãos, eu digo uma fraqueza. Lá, o marido guardou a carteira e a mulher foi lá se ele viu, pegou um pouco de dinheiro. Daqui a pouco, ele, opa, desapareceu aqui meu dinheiro, o que aconteceu? Ela ri, fui eu que peguei. Foi você, tá certo. Tá bem. O dinheiro é nosso. Mas, irmãos, isso é interessante. Não seja, meu amado irmão, aquele carrasco do lar. Não, Senhor. Isso não é comportamento de crente e muito menos do pastor. Eu ouvi a história de uma criança que viu o pai dele para pastor pegando no púlpito. Ela dizia, se o papai fosse assim lá em casa. Lá em casa ele é um terror para a mamãe. Meu irmão, você foi escolhido para pregar o amor de Deus. Lembre-se, nós fomos salvos por amor. Você não merecíamos. Vivíamos lá no mundo do pecado. O Espírito Santo nos guiou. O Espírito Santo falou ao nosso coração. Nós fomos salvos por Jesus. Agora, nova criatura é os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, não vou citar nome, mas era aqui, vou citar a cidade, era a cidade de Campinas. Tinha lá um irmão, ele era um fazendeiro, ele era rico, mas o homem, irmãos, não era crente, mas era um monstro em casa. Batia na mulher, o homem era um negócio tremendo. Quando ele chegava em casa, os filhos iam tudo se esconder com medo do pai. Mas um dia, irmãos, alguém o convidou, levou-o no culto. E aquele homem ouviu a voz do Senhor e aceitou a Cristo como Salvador. Então, me contaram, quando ele saiu do culto, que foi para casa, quando ele chegava em casa, que era aquele monstro que todos tinham medo, quando ele chegou, foi quando eu falei, não, vem cá minha esposa, vem cá meus filhos, eu hoje sou diferente. Jesus entrou no meu coração. Aleluia. Meus queridos irmãos, esta deve ser a posição do verdadeiro obreiro do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, cuide também bem da sua família, por favor. Se você não tem condição de conduzir a sua família com o seu ministério pela fé, que condição você tem de ganhar outro? Meus irmãos, a primeira igreja é aquela que está lá na sua casa. A primeira é aquela lá. Glória a Deus. É de lá que a igreja, o povo vê, olha, a família do pastor, que maravilha, que bênção, olha. Os filhos cresceram, olha, estudaram, se formaram, estão na igreja, irmãos. Glória a Deus. Amados, eu confesso a vocês da minha alegria, não digo isso, irmãos, nem por exaltação, nem por orgulho, mas eu tenho prazer de ver a minha família, ver os filhos da igreja, os genros da igreja, as noras da igreja, os netos da igreja, os bisnetos da igreja. Glória a Deus, aleluia. Salomão disse, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Minha irmã, isto cabe muito a você, a dona do lar. Ensine a criança, tá certo? Não queira vestir a sua filha de Anitta e querendo que ela seja missionária amanhã. Amanhã ela é Anitta. Crie bem no temor da palavra. Meus queridos, meus amados irmãos, o mundo, amados, é no domínio de Satanás.
A Bíblia diz que ele veio só para matar, para roubar e para destruir. Quando se trata de família, de crente, ele procura, irmãos, a desmontar a família. De que maneira? Irmãos, a esposa de um obreiro, eu me lembro que num determinado lugar, num culto, eu não vou dizer aonde, mas era uma reunião convencional e tinha um lugar ali que tinha as esposas dos pastores. Então, o pastor pregou e fez o convite e levantou sua irmãzinha muito dedicada, que chegou lá, viu uma senhora muito bem vestida, cheia de anel nos dedos. Ela olhou assim, disse: "O senhor não quer aceitar Jesus?" Ela disse: "Não, eu sou a esposa do pastor." Misericórdia. Os dedos não cabem. Irmãos, a simplicidade do Evangelho. Eu tenho visto, desculpe, eu tenho visto algum obreiro, irmão, camarada não tem nem o curso primário e enche o dedo de anel. Vai ser tonto assim lá longe, rapaz. Isso é uma besteira, rapaz. Eu não tenho nem o curso primário e anda com o anel de... ser tonto para longe, irmão. Aleluia. Eu me formei, eu tenho anel de formatura, mas isso é invalidade. A única coisa que eu não tirei da mão foi a aliança da esposa que Jesus levou. Pois bem, mas, meus queridos, o comportamento, a construção da casa, vê o material que você está empregando. Escute, não é só por fora a pintura, absolutamente não. A Bíblia diz que por dentro é como sepulcro. Tenha cuidado do seu lar, da construção da sua casa. E para essa construção, irmãos, escute bem, o casamento é uma coisa interessante. Não sei, alguns, amados, casaram já, situação financeira muito boa. Alguns mais jovens que casam e dali vão começar a construir a vida. Não é pecado, tá certo? Os dois então vão trabalhar para crescer. Olha, os primeiros anos, maravilha. Meu bem para aqui, meu bem para lá, amor para cá, amor para lá. Daqui a pouco, irmão, a coisa vai começa a... Se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado com você. Não, meu irmão, espera um pouquinho. Ore a Deus. Ore a Deus. Aleluia. Ore a Deus. A sua Raquel, Deus está abençoando. Ela vai chegar no momento certo. Mas fica orando para que Deus dê aquela que é certa. Pois bem, mas então, amados, vamos entrar de fato no nosso assunto. Meus irmãos, a escolha pessoal com muita oração. Meu amigo, me leia, por favor, Gênesis 24, versículo 61. Ele é até o 67, mas por favor. Aleluia. 61, 67. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. Glória a Deus. Vejam, meus queridos irmãos, não há tempo para te analisar tudo, mas aonde estava Isaque e de onde vinha Rebeca. Queridos, quando isto acontece, irmãos, a escolha é certa. Porque Deus estava no negócio. Deus estava no negócio.
Esta aqui é a pura realidade. Irmãos, um tempo aqui atrás, eu não vou dizer onde foi, mas aqui no setor nosso, chegou como agora vamos consagrar, amanhã, não é? Consagrar alguns obreiros. E quando acontece aqui consagração de diácono, presbítero, eu não conheço todas as nossas congregações, mas eu conheço os obreiros. E a minha orientação é o seguinte: você terá alguém, um casal, você acha que ele serve para diácono? Conversa primeiro com o casal, para que você sinta a condição espiritual dele e dela. Tá bem. E o irmão veio para mim e disse: pastor, terá um casal da igreja que é uma bênção. Ele faz tudo, olha, é aplicação total e tal. Eu fui conversar com o casal. E ela então me disse: olha, pastor, eu tenho um problemazinha. Eu queria contar para o irmão o que é. É o seguinte: eu sou mineira, morava na cidade fulano de tal, e lá eu casei com o João. Só que eu não gostava do João. Casei com o João, mas não gostava do João. Resultado, eu vim para São Paulo com a minha irmã Maria, um ano mais nova do que eu. Vimos para São Paulo, eu deixei o João lá. Cheguei aqui em São Paulo, a minha irmã morreu. Eu fui enterrei a minha irmã com o meu nome. Eu assumi a irmã, que era solteira, encontrei o Joaquim e casei de novo. E agora? O que é que eu vou fazer com um negócio desse? Irmãos, são coisas terríveis que acontecem. São coisas terríveis que acontecem. Daí porque, amados, precisamos ensinar os jovens, ensinar aqueles que desejam, pode casar, é bom, é uma bênção de Deus. Mas faça, Paulo disse, na orientação do Senhor, casem-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Meus queridos, o casamento, irmãos, importa depois de selar, porque o verdadeiro casamento, irmãos, é aquele feito em amor na direção de Deus. Há um documento, certidão de casamento. Bom, esse negócio já ficou tão fraco que pouca coisa se desmancha aquilo ali. Um negócio tremendo. E inventaram mais o tal do divórcio, procurando a Bíblia. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Ele repugna o divórcio. Mas por quê, irmãos? Porque o divórcio, irmãos, não cura, é um remédio. Ela fica para um lado, ele fica para o outro. Às vezes tem filhos. Certa feita o pastor Anselmo me chamou, eu estava lá em Belo Horizonte dirigindo estudos, e ele então me chamou e disse: me ajuda aqui. Fui na casa dele e tinha lá 2 casais. É o seguinte, irmãos, esses irmãos, ele era casado com ela. Aí se divorciaram. Ela casou com ele e ele casou com outra. Agora estão 2 casais na mesma congregação, olhando um na cara do outro, com as crianças. Vejam que situação. Me aconselhe, o que é que eu vou fazer? Eu não posso desmanchar casamento. A solução é o seguinte: quem pode se mudar daqui e morar mais distante? Aí eu posso, muda, fica lá congregando em outro lugar, para evitar esta colisão dos filhos estar olhando para o pai do outro lado, ele com outra esposa, com outra mãe. Que negócio é esse? Então tenha cuidado, irmãos. Oriente os nossos irmãos, especialmente os obreiros. Irmãos, casamento exige uma mudança de vida. Antes do casamento você dizia eu, agora mais não. Agora tem que dizer nós. Está vendo? Nós. Eu sei, irmãos, que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, mas a mulher foi dada como uma adjutora. Depois você vai no dicionário, procure ver o que significa isso. É uma cooperadora, uma ajudadora. E não custa você fazer as coisas combinando com ela. É interessante. Porque, irmãos,
Falando da lei social, da lei civil, quando o camarada casa com comunhão de bens, a metade do que ele tem é dela, ou do que ela tem é dele. Ali já casou, já dividiu o negócio por dois. Essa é a verdade. Então tenha muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado para não ter aquele desapontamento. Mas se eu soubesse que ele era assim, eu não casava com ele. Mas vai descobrir lá muito longe. Mas tenha cuidado com isso. A Bíblia, meus irmãos, nosso Deus deu uma determinação ao homem. Você vai administrar. É o administrador. Mas, irmão, esse administrador hoje é tão medroso. Eu usar uma expressão, não vou usar não, dá certo não. Mas, irmão, o homem, Deus deu ao homem a autoridade de domar o leão. Mas tem homem que corre de uma barata. É verdade. Uma barata pula para lá. Rapaz, meu irmão, por favor. O obreiro, irmãos, precisa pedir a Deus graça. Precisa pedir a Deus, irmãos, que o Senhor lhe dê, irmãos, uma mente sadia, com uma compreensão bem além. Porque você vai ser procurado por muitos problemas. E às vezes, irmãos, coisas que você ora, Deus resolve. Eu dirigi a congregação em Indianópolis, isso já faz uns 50 anos, não me lembro. Era um culto de oração, eu colocava a mesinha debaixo do púlpito, uma cadeira, ficava mais perto dos irmãos. E eu estava orando, e chegou um irmão, ele era um novo convertido, era um alemão, ele era grandão, vermelho. Chegou para mim e disse: pastor, eu aluguei uma casa, eu e fulano. Nós pagamos o aluguel da casa rachada e vivemos ali. Eu recebi o meu salário, coloquei num livro, e quando foi hoje que eu fui procurar um dinheiro, rapaz, zero. E só pode ter sido ele. Só somos nós dois, o dinheiro subiu, foi ele. E vamos dar um jeito. Rapaz, eu não sou da polícia, não sou delegada. Fala o seguinte, meu, volte para o seu lugar, vai orar. Quem sabe que você até do fim do culto Deus não tem uma solução. Vai orar. Ele foi. Daqui a um pouquinho, chegou o moço que morava lá. A mesa estava meio falsa. Quando ele encostou na mesa, uma mesa começou a tremer. O senhor disse: foi ele. Foi ele. Pois não, meu irmão. Ele disse: irmão, eu moro lá com fulano, se dinheiro sumiu, sempre fui eu. Sim, irmão, você não é ladrão, você é um servo de Deus. Mas só que é o seguinte, você precisou. Você já recebeu seu salário? Eu recebi outro. Vai lá, põe no mesmo lugarzinho o dinheiro do homem lá. Isso foi sexta-feira. Quando foi domingo, o alemão chegou, que era sorriso. Opa, tudo bem? Pastor, não é que o dinheiro estava lá, pastor? Graças a Deus. Irmãos, são coisas que você precisa pedir Deus graça. Pedir a Deus graça. Porque o diabo trabalha de muitas maneiras. E você é o responsável. O meu irmão é orientador espiritual. E é orientador também, irmão, da vida social dos crentes. Existe muita coisa. Eu, quando assumi em Indianópolis, talvez seja há muitos anos atrás, pastor Odilon me deu, o irmão Odilon me dá posse, ele foi lá me apresentar, mas disse para mim: aqui, Zé Wellington, tem um problema que você precisa resolver. Problema aí de um irmão que mexeu com a moça e não quer casar. Bem, eu assumi e tal, depois comecei aqui, ficar funcionando aqui. Ele disse: irmão, essa moça anda me difamando. Eu sou solteiro, eu moro sozinho. Nunca essa mulher pôs os pés na minha porta. Não lhe devo coisa nenhuma. Mas examinar essa mulher. Eu chamei a Wanda, mandei levá-la no médico. A médica foi, atestou tudo bonitinho, tudo 0 quilômetro. Aí eu chamei-a. Irmão, vem cá, senta aqui.
que acontece? É de pastor, eu quero casar com ele, ele não quer, mas eu quero. Irmão, isso acontece lá também. Existem pessoas que se apaixonam por outros, mas não é de Deus. E você é o pastor, você não pode perder ela e nem pode perder ele. Tem que ganhar os dois. Às vezes fica assim. Eu assumi uma igreja lá no interior do Mato Grosso, e lá, irmão, tinha um irmão que ele tinha 72 anos e estava noivo com uma menina de 15 anos. Aí eu digo, isso não pode, isso é um troço doido. Tá desigual. Eu chamei os pais e desmanchei o noivado. Aquele irmão, quando ele me via, tipo, irmão, ele me dava só a ponta dos dedos. Perdia a comunhão com ele. Mas tenha cuidado, meu irmão. Você é o administrador da igreja, peça graça a Deus e sabedoria. Porque é o seguinte, o importante é não perder, ganhar um lado e ganhar o outro. Porque se meter um machado no meio e jogar um para fora, não resolve muita coisa não. O importante, Deus nos chamou para ganhar todos. Todos são pecadores. Mas vamos ser assim. Bem, meus irmãos, Deus, o Senhor, então, criou a família e da família criou a igreja. Não tenha cuidado, não faça da igreja uma competidora do seu lar. Não. Administre isso com graça de Deus. Tá certo? Você não pode salvar sua esposa, nem a sua esposa pode salvar o marido quando não é crente. Mas o crente tem que pedir graça a Deus para ganhar o esposo. Irmãos, Deus faz muita coisa maravilhosa. Estou aqui, minha hora está terminando, mas eu quero contar um exemplo para vocês. Eu não sei os pastores aqui mais antigos, não sei se vocês conheceram o pastor Paiva. Ele era pastor Paiva lá, que era lá da cidade de Santos. A esposa do Paiva aceitou Jesus. Ele era um nordestino desse cara bem ignorante. E passou, irmãos, a perseguir a mulher. Proibiu dela sair de casa para os cultos, não ia para o culto. Mas a irmã descobriu que tinha um circo de oração. E ela entrou à tarde no circo de oração. Depois, irmão, não sei, o diabo colocou no ouvido dele que ela estava saindo para o circo de oração. Ele fez um propósito, disse, agora tal dia, a hora do circo de oração, eu vou lá, vou levar, pegou um chicote, uma rede animal, e disse, vou dar uma surra na frente de todo mundo lá. Quando foi no dia exato do circo de oração, a irmãzinha estava lá ajoelhado. Lá no Nordeste, irmão, aqui eu não vi, tem a porta, partido do meio. Você pode abrir só a parte de cima ou só a parte de baixo. Ele chegou, abriu a parte de cima, olhou, a esposa estava ajoelhada lá orando. E ele com o chicote na mão. Ele abriu a parte de baixo, quando ele empurrou, que ele deu o primeiro passo, irmãos, o poder de Deus caiu sobre ele, mas deu um temor tão grande. Ele começou a gritar, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e se ajoelhou, irmãos. Glória a Deus. Jesus converteu aquele homem, tornou-se um pastor, eu o conheci por muito tempo. Mas, queridos, precisa graça de Deus e ter a prudência necessária, porque só quem transforma o coração do pecador é Jesus. É Jesus. Então o que você faz? Ora para Jesus salvar. Ora para Jesus salvar. E ele vai salvar um dia, ele vai salvar ele ou ela, porque Deus escuta as nossas orações. Mas, meus irmãos, eu termino aqui dizendo para vocês que o casamento, irmãos, a união feita por Deus, amados, um dia eu disse, eu comparo com um avião. O casamento não foi feito para cair, para se desmontar. É como um avião. O avião foi criado para voar, não é para cair. Mas se não tiver cuidado do piloto, o avião cai. Se não tiver cuidado lá no lar, ele ou ela pode destruir o lar. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Meio-dia,
estamos terminando. Lembrando aos irmãos que vamos para o almoço. Minhas irmãs têm um lugarzinho lá preparado para todas vocês, certo? Hoje o nosso chefe da cozinha caprichou. Mas antes de sair, porque vamos fazer agora o sorteio do celular. Se você sair e ganhar, perdeu. Fica aqui até o fim. Irmãos, meio-dia está cedo demais. Vocês não estão com fome, não. Viu? Nós temos aqui, irmãos, a Universidade de Anhanguera está doando para cada reunião nossa um celular. Esse celular é sorteado naquele troço ali, no QR Code. Ali, ó, ali. Se você está aqui, meu irmão, matriculado, seu nome está ali. E pode ser que você ganhe. Agora tem que estar aqui. Se sair para o almoço... Já saiu o nome aqui, pronto. Foi feito sorteado. Samuel Antônio dos Santos. Quem é? Quem é? Aonde? Vem cá, meu irmão. Samuel Antônio dos Santos. Que beleza, rapaz. Glória a Deus. Esse camarada orou, viu? Amém. Aleluia. Sobe aqui, Samuel. Aqui o nosso irmão. Vem receber aqui das mãos do pastor. Cadê a Bruna? Aleluia. Irmão, não precisa descer agora não, que a porta está fechada. Só vai abrir na hora que eu disser amém aqui. Era aí. Ô, Bruno, o que é a Universidade de Anhanguera? Diga alguma coisa para esse povo aí. O que é que ela é, o que é que ela faz. Cumprimento a todos, a paz com o Senhor. Licença, no pedido do pastor, vou falar brevemente sobre Anhanguera. Nós temos uma parceria junto com a Assembleia de Deus, onde a gente consegue garantir para vocês até 70% de desconto em todos os cursos, seja ele de graduação, pós-graduação e MBA. Além disso, nós temos o EJA, que é formação do ensino fundamental e ensino médio para os pastores que não conseguiram concluir o ensino e têm vontade de seguir carreira aí junto no estudo de graduação. É com muita honra e prazer que nós estamos aqui para prestigiar vocês e também trazer esses presentes com os descontos e os sorteios do celular. Lembrando que no dia 6 também nós vamos ter um sorteio grande em comemoração ao aniversário do pastor José Wellington e convido a todos para estar presente para poder participar. Amém. Muito bem. Irmãos, há um interesse nosso, irmãos, para que a nossa cultura melhore, se pode melhorar, melhore. Não é verdade? É um esforço pessoal. A faculdade não ensina teologia, não. São as matérias culturais para aumentar o seu conhecimento daquilo que você vai fazer. Então, irmãos, aí está. E tem mais, minha filha? Tem mais presente? Tem. De noite tem mais um. Que beleza, viu? Cadê o irmão? Vem cá, o Samuel. Tira essa cadeira, né? Foi você que ganhou, Samuel? Sim, senhor. Homem sorteado. Tá aí, é você. Tira a foto aí. Ah, bom. Glória a Deus. Vem. Vamos orar pela Anhanguera. Deus abençoe, minha filha. Vamos. Tem que falar alguma coisa? Sério. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Lembrando que logo mais às 14 horas estaremos aqui novamente para reiniciarmos o período da tarde. À noite, o grande culto de adoração ao nome do Senhor. E no dia 6 de outubro estaremos aqui já antecipadamente convidando os irmãos
para agradecermos a Deus pelos 91 anos de idade que o Senhor Deus estará concedendo ao nosso pastor. Fiquemos em pé, vamos então agradecer ao Senhor por esse período. Senhor nosso Deus,